sejam bem-vindos ao Quebrando Tabus. E hoje vamos falar sobre HIV e AIDS no Brasil. Nós estamos aqui com o Matheus Salvino, ele é coordenador de juventude do Grupo Viver. Matheus, prazer estar com você. É um prazer, igualmente. E, Matheus, a gente quer começar querendo saber um pouco do panorama do vírus HIV hoje no Brasil. Olha, o panorama hoje no Brasil, ele é bastante preocupante. Né? Nós temos 700 mil casos catalogados de HIV AIDS no Brasil. O Brasil está na contramão do mundo, né? Enquanto no mundo a taxa de novas infecções cai, no Brasil ela sobe, sobe em 11%, e esse índice é mais preocupante entre a juventude, né? Que ele sobe 34%. É um dado bastante assustador. Você acha que esse crescimento ele se dá à falta de campanhas de prevenção? Sim, também, grande parte disso. Entre a juventude, muito provavelmente aí a gente tem a influência de pessoas, né, que não viveram os anos de morte, né, os anos da cara assustadora da AIDS, da década de 80 e 90. Fora isso, nós temos poucas campanhas de prevenção aqui no Brasil. Né? Elas são geralmente focadas na época do carnaval, né? São campanhas pontuais, e também existe um tabu em falar sobre isso. A juventude ela já tem medo de falar, né? Geralmente. Falar sobre AIDS e sobre HIV, que está sempre relacionado ao sexo, né? Inconscientemente, está no inconsciente coletivo, é muito, muito mais difícil. E como você vê os soropositivos no mercado de trabalho? Olha, no mercado de trabalho a gente tem pesquisas recentes aí que mostram que grande parte dos empregadores e dos colegas de trabalho não gostariam de ter, né, empregados ou outros colegas que são soropositivos ou estão vivendo aí, né, a tragédia da AIDS. Isso é bastante preocupante, porque as pessoas elas têm que conviver sempre com a sombra, com a penumbra, né? Elas têm sempre que esconder alguma coisa. E isso traz consequências emocionais e psicológicas muito sérias. Então você acredita que há um preconceito muito grande, tanto com os jovens em conversar sobre esse tema e no mercado de trabalho com os soropositivos? Sim. A AIDS hoje, ela ainda mata, né? A gente tem um crescimento no Brasil de mortes por AIDS, como disse, na contramão mundial. E o preconceito também mata, porque o preconceito exclui, né? Trabalhar com HIV AIDS é muito difícil por conta disso, assim. Parece uma relação dúbia, porque é um assunto que comove, né? Nós temos aí grandes celebridades no Brasil que passaram por esse problema e comoveram multidões, né? Mas no âmbito familiar, ali no núcleo privado, no núcleo das empresas, isso ainda é um tabu, é uma condição de discriminação muito grande. E, Matheus, como você vê a evolução no tratamento, se houve evolução no tratamento do vírus HIV? Olha, sem dúvida houve uma evolução, né? Nas últimas décadas aí, foram desenvolvidos medicamentos e tudo mais. Na década passada, tinham pessoas, né, que se tratavam com um coquetel de medicamentos que elas tomavam 2 mãos cheias de medicamentos. Hoje, várias pessoas são tratadas com um comprimido só durante a noite e tudo mais. Mas para além do tratamento com os antirretrovirais, que são os comprimidos, o HIV ele não afeta só, né, o índice do HIV, ele não é só o vírus. O HIV ele afeta o emocional da pessoa. Tem todo um lado psicológico. Exatamente. Né? E afeta muito fortemente. Os medicamentos antirretrovirais, eles têm efeitos colaterais muito fortes durante todo o tratamento. Uma vez começado o tratamento antirretroviral, ele não pode ser descontinuado. Na juventude, a gente tem um índice de abandono de tratamento assim, tremendo, é gigantesco. A gente tem casos, assim, muitos casos mesmo, de suicídios, especialmente entre os jovens que abandonam o tratamento. Né? O suicídio provocado pelo HIV, que afeta o emocional e psicológico das pessoas, ele não entra na estatística de mortes provocadas por AIDS. Né? E para a gente ter um tratamento digno mesmo, a gente precisa
de um tratamento físico, as pessoas precisam de fisioterapia, as pessoas precisam de atendimento psicológico, as pessoas precisam conviver com semelhantes. Né? E como você vê esse tratamento pelo SUS, que é gratuito, mas como você vê a eficácia desse tratamento no SUS? Sim, o tratamento ele é gratuito, as pessoas elas têm acesso aos medicamentos quando prescritos pelos infectologistas, né, que são os médicos que estão ali disponíveis para atendimento, e o tratamento ele é basicamente restrito a isso. Para além disso, a gente tem uma soma destruidora que é HIV/AIDS, pobreza e miséria, uso de drogas e outras formas de opressão. Né? A gente tem grupos aí oprimidos historicamente na sociedade. Quando essas pessoas elas já estão infectadas pelo vírus, sofrem ainda mais com preconceito, com a exclusão, só esse tratamento ele é ineficaz. As pessoas elas precisam lidar, por exemplo, com a lipodistrofia, né, que é causada com o uso contínuo dos medicamentos, que é uma consequência dos remédios, que é ataque físico, né? Então, há um acúmulo de gordura, há uma perda de peso assim, assustadora. Essas pessoas precisam fazer ginástica, elas precisam recuperar a autoestima. A gente tem pessoas assim, o índice de pessoas que estão em situação de rua, né, que é uma vulnerabilidade tremenda, convivendo com HIV/AIDS, é assustador. Então, a gente precisa tratar isso como um complexo, especialmente na questão da juventude, sabe? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente não tem nenhuma articulação que trabalha com esse índice que cresce assustadoramente. Então, você acha que as campanhas, principalmente as campanhas de prevenção, elas deveriam ser voltadas aos adolescentes, que, no seu ponto de vista, são os mais displicentes em relação ao vírus? Eu não acredito que é displicência, eu acredito que é falta de assistência, né? A juventude, historicamente, ela é um processo social, né? E ela é um processo muito, muito difícil de lidar, assim, porque a gente passa da situação da infância, onde a gente não fala, onde a gente só recebe ordens e executa, e de uma hora para outra a gente tem que executar uma série de atividades. A gente entra no mercado de trabalho, a gente tem a obrigação de votar, e tudo mais, né? Veja bem, juventude a gente compreende a faixa etária entre 15 e 29 anos. Uhum. As campanhas de prevenção, elas têm que ser voltadas a toda a sociedade, né? Todas as pessoas são vulneráveis ao HIV, todas as pessoas. Mas esse índice, né, de contaminação entre a juventude é bastante preocupante e ele tem que ser tratado com mais seriedade. Você acredita também nesse tabu dos próprios soropositivos em procurar ajuda, em procurar uma assistência? Como que você vê isso? Não, certamente existe o tabu, principalmente porque a sorologia, ela está aí fortemente relacionada com as questões sexuais, né? O sexo é um tabu, a gente tem muita dificuldade em falar sobre sexo. Veja bem, entre as mulheres, por exemplo, o histórico de contaminação é bastante complexo, porque elas já sofrem com uma estrutura opressora que é o machismo, né? Elas se contaminam muito, assim, em larga escala, com os seus parceiros fixos, né? Já são mulheres casadas e tudo mais, e por esse histórico de opressão, elas ainda continuam convivendo com esse relacionamento, continuam convivendo com os filhos que já têm. Então, assim, a gente tem que ser muito mais sensível em tratar das contaminações com HIV/AIDS e não só focar na prevenção, sabe? A gente tem que cuidar das pessoas que já têm o vírus. Entendo. E como é o trabalho lá no Grupo Viver, no qual você faz parte? Olha, o Grupo Viver, ele se preocupa, né, em atender esse complexo, né, em atender esse universo. O tratamento antirretroviral ele é muito importante, assim como o uso de preservativo, né, para reduzir o índice de contaminação, mas muito mais que isso, o atendimento psicoterápico, né, o atendimento fisioterápico, a ginástica, a recuperação da autoestima dessas pessoas e, acima de tudo, a convivência com semelhantes. Né? Essa auto-organização são soropositivos trabalhando para soropositivos com soropositivos é muito importante, porque ali naquele espaço as pessoas encontram semelhantes para poder falar, né? Para poder se relacionar, para poder lutar.
inclusive. Porque é uma luta diária. Conviver com HIV/AIDS é uma luta diária. Entendo. Gostaria de te agradecer pela sua presença, por esse bate-papo. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado.